Estão vendo aí? Isso aqui tá tudo certo. Pessoal, então uma apresentaçãozinha rápida, tá? Meu nome é Rafael, tenho 21 anos, sou de Itapiratiba, cidade vizinha aqui. Hoje eu sou analista de dados, trabalho há mais ou menos aí 2 anos, 3 anos na área de dados, tá? Coloquei aqui um pouco da minha trajetória, então eu comecei a ter esse primeiro contato com a área de tecnologia em 2017, no curso técnico da ETEC. Terminei o meu curso técnico, comecei uma graduação em ciência da computação. Hoje eu estou no último período, ainda estou cursando. Passei por um estágio na prefeitura de Itapiratiba, onde eu trabalhava no servidor de dados do ESUS. O ESUS é um sistema digital do governo. A gente trabalhava com manipulação de dados na base deles. Surgiu uma vaga na Nestlé de Rio Pardo, no setor de excelência e manufatura, é, o NCE, uma vaga voltada para digital, voltada para essa área de dados. Foi quando eu comecei a ter esse primeiro contato com o Power BI, com todas essas ferramentas de transformação aí. Hoje eu estou há 8 meses nesse cargo de analista de dados para a Nestlé de Ribeirão. Eu trabalho home office e hoje eu vou mostrar aqui para vocês o início, o passo a passo da construção de um dashboard, tá? Então, onde que a gente vai chegar? A gente vai começar aqui pegando arquivo CSV, arquivo em Excel e vamos transformar em um dashboard, tá? Depois eu deixo os meus contatos aí, se vocês quiserem tirar um print, tá? O meu LinkedIn também tá aí, beleza? Então vamos pro dashboard. Eu preparei aqui, pessoal, é, deixei até ele aberto aqui. Eu gosto sempre de mostrar aonde que a gente vai chegar, tá? Antes da gente começar. Então, basicamente, a ideia hoje aqui é a gente trabalhar em cima de um único conjunto de dados, de um dataset de vendas, para que a gente consiga filtrar linhas de segmento, a parte de localização também. A gente vai trabalhar com gráficos, então a gente vai ver aonde que está vindo a maior parte de vendas, de faturamento de uma empresa, tá? Vou focar também nessa parte gráfica, em como deixar o BI bem ajustado, bem visual, tá? Já confesso que eu não entendo muito dessa parte de design, essa parte gráfica aí. A minha parte é mais a parte de tratamento, manipulação, essa parte mais lógica, mas arrisco aí um pouco a mexer com essa parte visual. Ao longo da aula aí que eu for falando, eu vou dando umas dicas, uns gatilhos aqui que a gente usa no dia a dia. Vou compartilhando com vocês também. Primeiro aí quero mostrar um site aqui, pessoal, que a gente pega os datasets de aprendizado. Não sei se vocês já ouviram falar ou se já trabalharam com esse site. Ele é bem comum para quem tá começando nessa trilha de dados, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada depois, aqui vai ter o dataset de tudo que vocês imaginarem, manipulação de dados medicinais, científicos, de vendas. E o bacana desse site é que junto com cada dataset tem uma discussão, um fórum, tá? Então o pessoal, eles trabalham em cima desses dados e depois eles vão comentando, eles vão postando as análises que eles fizeram. Por exemplo, esse dataset que eu vou mostrar hoje aqui para vocês, a gente fez uma análise bem simples aqui, envolvendo faturamento, preço, quantidade vendida, região que mais vende, região que mais fatura. Mas, por exemplo, de um único dataset desse, a gente poderia sair com N análises, tá? Então, é bem legal a gente estar
sempre participando desses fóruns aí, pra gente tá sempre por dentro e ver, ó, eu fiz dois tipos de gráfico, dois tipos de análise, mas vamos ver quem que fez mais, quem que fez outro tipo de análise para quê, tá? Porque assim, quando a gente se depara com um dataset, a gente só começa a criar familiaridade com as medidas, com as colunas e com os tipos de análise que a gente tem como fazer com o tempo. Então, quando eu olho para um conjunto de dados, a primeiro momento eu vou ver um monte de coisa grego, né? Eu vou falar, putz, o que que eu vou fazer com isso aqui tudo, né? E à medida com que você vai transformando uma coluna, um gráfico, você vai tendo noções de como partir, como fazer mais e mais. Então, por isso que eu sempre defendo esses fóruns, essas discussões aí, para que a gente consiga sempre abrir a visão. Para quem está nessa trilha aí de dados, ciência de dados, engenharia de dados, análise de dados, o importante, assim, eu acho que o foco é vocês terem um pouco de conhecimento em cada norte que essa trilha tem, para que quando vocês cheguem aí pegar um dataset, um conjunto de dados, vocês saibam como analisar, para que lado olhar, e quanto mais vocabulário, né, vamos falar assim, mais bagagem vocês tiverem, melhor. Então vamos começar importando os dados aqui para o nosso Power BI, é o que importa, né? Então, primeiro passo, como a gente está trabalhando com o arquivo CSV, um arquivo de texto, está aqui na área de trabalho. Vocês vão ver que ele está todo bagunçado. Na hora que a gente puxar ele, o próprio Power BI já vai classificar as minhas colunas. Então, ele sabe que elas estão todas delimitadas por vírgula, tá? Se eu abrir ele aqui, a gente vai ver que é um arquivo de texto mesmo. A gente pode abrir com o próprio bloco de notas. Então, ó, a gente está vendo coluna, cabeçalho, título, tudo misturado aí. E o Power BI ele já se encarrega de fazer essa transformação para a gente. Então, dados aqui em mãos, a gente já começa a olhar então aqui o que que ele entrega para a gente. Invoice ID, a gente pode falar, né, de cara, como sempre é a primeira coluna, ou toda coluna que a gente vê como ID, a gente já pode entender que vai ser a nossa coluna-chave, né? Então essa coluna ela vai ser única. Se a gente precisar de fazer algum tratamento para distinção, né, para pegar exatamente essa linha aqui, com certeza a gente iria usar a nossa coluna ID. Então a gente pode ver um pouco aqui mais a fundo, tá? A gente tem cidade, o tipo de cliente, né? Customer type, é um cliente normal, é um cliente membro, né? Vamos falar assim. Esse dataset aqui é um dataset de vendas, tá? Então a gente está vendo aqui se é homem, mulher, a linha de segmento que ele vendeu. Então se foi produtos de esportes, viagem, produtos eletrônicos, produtos para casa, estilo de vida, produtos fashion, o valor por unidade, né? Quantidade, a taxa de imposto aqui de 5%, total vendido, né? Data dessa venda, horário, forma de pagamento. Então a gente tem bastante dados aqui para a gente começar a mexer. Então acho que o primeiro ponto aqui é a gente vir no Transform Dados, né? Aqui a gente está no Power Query, tá? Então eu gosto sempre de frisar esse ponto que o Power Query, pessoal, não sei se vocês já vão ter essa familiaridade, mas ele é diferente do Power BI. Então o Power Query, ele é comum entre todos os produtos da Microsoft. Então eu posso utilizar qualquer fórmula que eu fizer aqui, ó, no Power Query, eu consigo replicar isso no Power Apps, no SharePoint, no Power Automate e N produtos que a Microsoft tem. Então aqui eu estou trabalhando com dados brutos, vamos falar assim. Aqui é a parte bruta do negócio mesmo, a parte bruta dos dados.
Então, todas as transformações que eu fizer aqui vão ser transformações estruturais. Qualquer tipo de dado novo que entrar, se eu vier nesse meu arquivo aqui e alterar uma linha, se eu colocar uma nova linha a mais aqui, no Power Query, ele já vai pegar todas as classificações e os filtros que eu fizer e aplicar para essa nova linha. Então, aqui é na onde que a gente faz essa transformação bruta, né? Onde a gente seta o tipo de dado que ele está entrando aqui. E isso é muito importante para que a gente tenha dados consistentes lá na frente. Então, é importante que o time, por exemplo, que a hora da venda, ela esteja sempre no formato correto. O pagamento, por exemplo, é um campo string, né? Vamos falar assim, é um campo de texto. Então, ele tem que estar no formato de texto. Tudo que for valor tem que estar em formato de número inteiro ou número decimal, tá? Esses são conceitos que a gente sempre deve frisar muito nesse início aqui, que é realmente manipular o dado da forma que ele é, ou da forma que eu quero que ele seja. Por que que eu falo assim? Porque se eu sei que eu vou trabalhar com uma coluna de quantidade, de valor no meu dashboard, eu já devo deixar isso muito bem claro aqui. Eu já devo transformar essa coluna para valor, porque qualquer tipo de dado diferente de valor que eu receber aqui, ele já dá erro de cara e não deixa esse dado seguir para frente. Imagine que eu tenho uma base preenchida por alguém manualmente todo dia e eu setei no meu dashboard que eu quero somar a coluna, essa aqui, por exemplo. É, eu quero somar ela com as demais colunas. Aí vem fulano cedo e coloca lá, Rafael arroba 2. Ele coloca um texto, um e-mail na minha coluna que era para ser de pagamento. Quando eu for puxar esse relatório, eu vou quebrar esse relatório antes dele ser tratado. Então, foquem sempre bem nessa parte aqui, sempre que vocês forem trabalhar com diferentes datasets, em deixar o tipo de dado bem claro antes de levar isso para o Power BI. Então, pensem o que vocês querem trabalhar lá na frente, pensa tudo e seta o tipo de dado aqui, beleza? Aqui a gente poderia criar colunas condicionais, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o que que eu tenho como exemplo aqui, ó. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente falar. Cidade, tá? Então, ó, a gente tem esses três tipos de cidade aqui. Então, eu tenho a cidade, nem sei pronunciar essa cidade aqui direito, Yangon. Yangon. Tem a cidade Naipital e tem a cidade Mandalay. Mandalay. Então, por exemplo, eu quero soltar essa minha coluna de cidade. Então, eu quero colocar uma condicional aqui, ó. Então, a gente vem transformar, né? Adicionar coluna. A gente vem em coluna condicional, por exemplo. O que que eu estou falando para o meu dashboard? Vamos colocar aqui, ó, cidade, código, por exemplo. Estou definindo o código da minha cidade. Então, eu quero falar, ó, que se a coluna cidade for igual à cidade de Yangon, por exemplo, eu quero que a minha saída seja um. Então, eu estou transformando o nome da minha cidade em um código, né? Eu estou atribuindo um código à minha cidade. Por que que eu estou fazendo isso, pessoal? Geralmente a gente costuma, na parte de dados, assim, nessa parte de análise, quanto menos dados solto, né? Vamos falar assim, a gente tiver, melhor para a tratativa, tá? Por quê? Aqui eu já entro um pouco no conceito de dimensão de dados, granularidade de dados e consistência de dados também. Por quê? Porque, por exemplo, cidade. Cidade é algo que eu vou usar para entender aonde que a minha venda está saindo, para entender qual a região do mapa ali que mais vende. Então,
Isso eu não posso deixar que ele seja, vamos dizer assim, ó, solto no meu dashboard, que qualquer pessoa consiga preencher uma planilha com o nome de uma cidade nova. Por quê? Porque a gente sabe que pessoas são suscetíveis a erros, né? Então eu posso preencher São José do Rio Pardo, São José do Rio Pardo, ou eu posso preencher SJRP. Aí o dia que eu tiver com mais bom humor, eu vou lá e preencho São José ou Rio Pardo e N formas de escrever. Quem garante que o meu Power BI, que o meu conjunto de dados ali, ele vai conseguir interpretar isso da forma correta e alocar esses valores de vendas para a cidade certa. Então, quanto mais a gente trabalhar com tabelas dimensões são aquelas tabelas que dão nome aos bois, vamos falar assim. Então, a minha tabela cidade, o meu código cidade, ele vai olhar para esse conjunto de dados aqui e vai falar assim, ó, a cidade um é a cidade Yangon. Aí, vamos supor que agora entre uma nova cidade aqui, Nova York. Ele vai olhar a cidade de Nova York e ele vai olhar para minha tabela dimensão e não vai ver a cidade de Nova York lá. Então, ele automaticamente ele vai cortar aquela linha. Ele não vai deixar que esse dado entre inconsistente para o relatório. Aí, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que cadastrar a cidade de Nova York na minha tabela dimensão para que quando eu tenha registros relacionados a Nova York na minha tabela fato, ela consiga associar uma coisa com a outra, para saber sempre o que é de cada lugar. Então, basicamente, eu tô, tipo assim, eu tô transformando o meu dado, ao invés dele ser um texto, agora ele é um código. Então, eu sei que ele está associado à minha tabela mãe, né? Vamos falar assim. Então, sempre pensem nesse conceito, tá? Pensem sempre em, tipo assim, ó, o quanto eu posso deixar isso longe do preenchimento manual, longe das mãos das pessoas preencherem, né? O quanto eu posso deixar isso mais granular. E aqui, pessoal, abre um outro leque para esse mundo de análise, né? Vamos falar assim. Eu posso, por exemplo, colocar aqui um número inteiro, né? Então, nomeei ele aqui. E eu poderia simplesmente criar uma outra tabela chamada país e colocar o código dessas cidades dentro do país Brasil. E aí eu vou cada vez mais deixando isso específico. Então eu deixo dentro da cidade, posso colocar dentro da rua, do bairro, e tudo isso manipulando essas colunas dimensões, né? Como eu falei, associando uma coisa com a outra, tá? Então, bom, vamos seguir aqui. A gente já criou então a nossa coluna cidade código, a gente já conseguiu estratificar um pouco, já conseguimos ver como que o nosso relatório tá, como que os nossos dados estão aqui. A princípio, esse dataset é um dataset que não precisa de muito tratamento, tá? Então, por exemplo, eu não vou alterar nada do que está aqui, vou focar mais em aplicar esses dados aqui e construir os nossos gráficos, tá? Nossas medidas. Se vocês já chegaram a ver algo de medida, coluna calculada, alguma coisa desse tipo? Isso ainda não, Rafael. Beleza, show. Então vamos lá, pessoal. É, aqui nesse lado direito meu aqui, a gente está tendo então nossos campos, né? Nossa tabela, ela vai estar sempre aqui e os campos anexados a ela. É, então aqui nada mais é do que tudo que a gente estava vendo lá antes, no nosso Power Query, né? Só que agora a gente está vendo o nosso Power BI. Então os dados estão todos aqui. O que eu quero fazer no primeiro momento, então? Vamos olhar para esse dashboard aqui. Eu preciso saber o total faturado por linha de segmento. Beleza. Quero saber o total faturado. Então, o que que é o total? Olhando aqui. Bom, o total aparentemente é esse campo aqui, né? Essa coluna aqui. Total. Ela me indica que o total é
a unidade, o preço de unidade vezes a quantidade vendida, já está me dando o valor total aqui. Só que eu preciso saber o total dividido por categoria. Então eu quero saber dentro da minha loja ali o que que mais vendeu, o que que mais saiu ali em termos de lucro, né? Lucro, vamos falar assim, lucro é uma palavra relativa, né? Uma vez que a gente não tem os dados aqui de quanto custou, então vamos falar sobre faturamento dessa loja aqui. Pessoal, vamos criar uma nova tabela, tá? Vamos aqui em modelagem, nova tabela, e eu vou dar um nome para essa tabela de medidas, tá? Medidas table, por exemplo. Essa vai ser a minha tabela de medida. Não preciso colocar nada dentro dela, tá? Ela vai se encarregar de criar uma coluna que para a gente não vai servir de nada. Eu gosto de criar uma tabela à parte para justamente organizar as medidas que eu estou trabalhando em cima desse relatório. Então, como que a gente cria uma nova medida? Vamos primeiramente olhar então para o relatório. A gente já sabe que o nosso campo é esse campo total. Então a gente vai vir com o botão direito, nova medida, tá? Então vamos começar a criar a nossa medida. Então eu vou dar um nome para essa medida. Eu vou colocar que é o total faturado, certo? O sinal de igual. E aqui, pessoal, essas siglas que eu vou usar, né, essas fórmulas, são mais um pouco de decoreba, né? Vamos falar. Quanto mais a gente decora aí, mais a gente trabalha com essas fórmulas, a gente vai dominando. Essa linguagem aqui, se vocês quiserem marcar aí, é a linguagem DAX. Então, se vocês procurarem como fazer uma soma em DAX, como fazer uma coluna calculada em DAX, sempre colocam DAX, né? Que vocês vão conseguir ver o que eu tô falando aqui. Então, esse sum aqui é a fórmula para somar em DAX. Então, assim, ó, não vamos ficar sofrendo com decorar a fórmula toda. O próprio Power BI ele já faz isso para gente, ele vai dando essas dicas. Então, começa a digitar a fórmula e aperta um Tab. Assim que eu faço isso, ele já expande para mim o que que precisa ter. Então, olha lá, ó, Sun, ele pede o nome de uma coluna. Então, o nome da coluna que eu estou procurando aqui. Então, estou procurando a coluna, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Todos esses nomes são os campos que eu tenho no meu dataset. Então, vou puxar o meu campo total. Continuo dando Tab aqui. Aí ele já viu que não precisa de mais nenhum argumento para essa fórmula. Vou simplesmente fechar aqui e beleza. Tenho a minha primeira medida pronta. Só clicar fora aqui, ele já vai gerar o meu total faturado. Show. Então agora o que que eu vou fazer, pessoal? É, então a gente precisa do total faturado. Agora a gente precisa da categoria, tá bom? Então, basicamente, a gente sabe que a categoria é o Product Line, como a gente olhou para o nosso conjunto aqui, a gente já sabe que o Product Line, ele é a categoria. Então tá aqui, ó, acessórios eletrônicos, fashion, comidas. Então vamos fazer um gráfico. Por exemplo, eu quero pegar esse gráfico aqui, ó, gráfico de colunas, tá? Pessoal, sugiro aí que vocês dêem uma pesquisada em por que usar cada tipo de gráfico, tá? É bem particular o tipo de gráfico que vocês podem usar, mas no início a gente pode simplesmente fazer dessa maneira, ó. Eu arrasto a medida para o meu campo em branco, ele vai somar o meu total e automaticamente quando eu arrastar a minha categoria, ele vai sugerir o melhor gráfico para o que eu estou falando, né? Então, por exemplo, eu estou falando para o Power BI que eu quero ver a quantidade faturado pela categoria. Então, automaticamente ele já entende o que eu quero ver. E ele define o melhor tipo de gráfico aí. É, então, por exemplo, para esse início aqui, tá ótimo. A gente está conseguindo ver que a categoria que ele mais faturou foi saúde e beleza, né? Vamos falar aqui. Então, essa é a categoria que ele mais faturou. A segunda categoria, produtos eletrônicos. E assim vai, tá? Tem alguns detalhes agora que eu vou tentar mostrar aqui.
por exemplo, parte visual, tá? É, a gente foca muito no título, né? No que o gráfico ele quer mostrar. Então, por exemplo, aqui, ó, por padrão, ele pega o nome dos dois campos que a gente puxou. Então, eu vou falar para ele aqui que eu estou vendo o valor faturado por linha de segmento, por linha de segmento. Show, perfeito. Então, ó, sempre que eu for mexer com formatação visual, a gente vem aqui nesse pincelzinho e expande a abinha geral. Então, aqui a gente está falando do título. Então, beleza. A fim de título, a gente pode formatar fonte, a gente pode formatar cor, a posição que esse título ocupa dentro do meu gráfico, tá vendo? Várias, várias coisas aí para a gente trabalhar. Efeitos, estou falando de tela de fundo. Então, é esse branco aqui atrás, tá? Então, vou remover ele, depois vocês vão entender por quê. E vou colocar uma fronteira visual aqui. Fronteira visual nada mais é do que aquelas bordas, aquelas barrinhas. Vou colocar uma cor aqui, ó. Então, basicamente, a gente vem em cor, seleciona uma corzinha assim que vai combinar com o nosso tema. E beleza, já tem o nosso primeiro gráfico aí, ó. Vocês podem dimensionar ele. Aqui os eixos. Se vocês quiserem trabalhar em colocar rótulo, por exemplo, ó, o rótulo de dados, ele vai colocar o valor em cima, ó. A gente pode colocar também, mexer com as casas, com a linha que ele tá na unidade de milhares, milhão, tá? Aí vai do gosto e do relatório que vocês estiverem fazendo. Bom, vamos partir para outro gráfico, tá? O que eu quero ver aqui? Eu estou tentando me imaginar fazendo análise de uma empresa mesmo, tá? De um mercado, por exemplo, aqui, varejo. Então eu quero aqui, ó, nesse segundo gráfico, eu quero comparar a quantidade vendida por linha de segmento, tá? Então, quantidade vendida. Então a gente novamente vai voltar para nossa formulazinha aí para ficar bem fixado mesmo, para nossa medida. Então vamos lá. Então a gente quer saber a quantidade vendida. Então a gente está vendo aqui, ó, quantity, certo? Quantity significa a nossa quantidade no relatório. Beleza, quantidade. Vamos fazer uma próxima medida. É bom sempre, pessoal, quando a gente estiver trabalhando com esse relatório, com esse tipo aqui de cálculo, a gente use medida e não coluna, tá? Depois eu vou explicar a diferençazinha básica que tem entre medida e coluna calculada, tá? Mas basicamente a medida ela filtra a linha por linha, o gráfico por gráfico. E a coluna ela meio que ignora esse cenário e filtra o relatório todo por trás. Então vamos colocar aqui, ó, quantidade vendida. Quantidade vendida. Então, novamente, a gente vai usar a nossa fórmula sum, porque eu preciso somar tudo que ele vendeu nesse tempo aí. Então a gente somou, beleza? Fizemos uma soma aí. E agora a gente vai novamente puxar então a quantidade vendida pelo eixo de segmento. Então, ó, nesse primeiro momento aqui, ó, a gente construindo esses dois gráficos, a gente já pôde notar aqui, a gente já pôde perceber que que a gente tem aqui. Então a gente viu que o que ele mais faturou foi produtos de beleza e saúde. Porém, o que ele mais vendeu foi acessórios eletrônicos. E se a gente vê, tá meio que o oposto aqui, ó. Porque o que ele menos vendeu foi o que ele mais faturou. Vocês entenderam? Então, se vocês olharem aqui, ó, as barrinhas, o que ele menos vendeu, o que teve menos quantidade que saiu ali, foi o que ele mais lucrou. Então, nem sempre o que ele mais vendeu é o que ele mais iria faturar aqui. Então, por exemplo, esse segundo gráfico nosso está pronto. Vamos, vamos só partir para um próximo gráfico aqui e depois eu venho passando essa parte visual, tá?
Eu quero, pessoal, aqui, ó, pegar um pouco do quesito de preço. Preço unitário por linha de segmento, tá? Então, bom, a gente vai ver aqui, ó, que no preço eu quero pegar uma nova formulazinha aqui, ó. Pegar o máximo. Eu quero ver agora nesse gráfico se os itens mais caros da loja é realmente aqueles que estão dando mais lucro, aqueles que estão mais vendendo. Vocês pegaram aí como que a gente quer ver? Ou se o que ele mais vendeu está associado com os itens mais baratos, ou meio termo aí. Então, nova formulazinha aqui, tá? Nova medida. Então, sempre botão direito, nova medida. Então, vamos lá. Eu quero pegar o valor máximo por unidade. Nada mais é do que a minha unidade mais cara, né? O meu preço ali mais caro. Sempre que vocês forem trabalhar com essas dimensões, máximo, mínimo, primeiro, último, vocês vão sempre lembrar que a fórmula ela associa, né? Então, por exemplo, eu tenho a fórmula max, tá? A fórmula max, ela vai pegar sempre o valor máximo daquela coluna que eu estou trabalhando. Então, vocês imaginem que eu tenho uma coluna aí com milhões e milhões de valores e eu quero pegar o valor mais alto dessa minha coluna ou o valor mais baixo dessa minha coluna. Então, eu simplesmente venho e dou um max. Por exemplo, o max é o valor máximo. Então, estou pegando aqui o meu preço máximo. Se eu quisesse, por exemplo, pegar o meu preço mínimo, seria o mínimo, né? Eu pego o mínimo aí. Se eu quisesse pegar, pessoal, aqui, ó, deixa eu só fazer o máximo primeiro desse valor aqui, ó, da unit price. Coloquei ali o valor máximo, então. Se eu quisesse ignorar a questão de valores e olhar para a primeira linha ou para a última linha, entendeu? Então vamos supor que o preço para mim pouco importa. Eu quero olhar, na verdade, para a primeira linha, que é a linha 1, ou para a última linha, que é a linha 974 aqui, a linha 1000. Então aqui eu não usaria o máximo nem o mínimo. Nesse caso aqui eu já faria o last, então aqui é o last non-blank, porque eu estou falando que eu quero pegar o último, que não é em branco, porque eu não posso retornar nenhum valor em branco, tá? Então eu quero pegar o last non-blank da minha coluna tal, por exemplo. Então eu estou pegando o último valor dessa minha coluna. E se eu substituir aqui pelo first também, ele vai pegar o primeiro valor dessa minha coluna. E aí, N fórmulas que tem aqui para a gente pegar valores com filtro, tá? Também tem várias opções. Mas vamos focar aqui no que a gente precisa agora. A gente precisa ver, então, o valor máximo por linha de segmento. Então, lembrem que eu estou trabalhando com linha de segmento sempre. E eu quero visualizar nesse formato aqui, ó. Então, a gente tem... Vocês podem ver que, assim, ó, vamos falar um pouco de gráfico, tá? Aproveitando aqui. Eu consigo mostrar para a pessoa em um dashboard a mesma coisa com diferentes tipos de gráfico. Então, por exemplo, ó, gráficos de dispersão, gráfico de pizza, por exemplo, eu consigo pegar diferentes valores, mostrar para a pessoa de diferentes formas a mesma coisa. Aí aqui, pessoal, no caso, esse gráfico aqui, ele é o gráfico, se eu não me engano, o tree map, né? O gráfico de proporção, né? Vamos falar assim. Se eu tivesse aqui um preço muito desproporcional às outras categorias, essa categoria maior, ela ficaria ocupando todo o espaço desse gráfico e as outras ocupariam um espaço menor. Nessa aqui a gente pode ver que a diferença, ó, é de 2, 4 casas ali. Tem até valores que são muito parecidos. Então eu não tenho tanto essa disparidade assim de dimensões. Então, show. Mas, por exemplo, vamos usar nesse dashboard esse gráfico aqui, tá? Então, se eu ver, por exemplo, eu vi aqui, ó, que saúde
e beleza foi o que mais faturou, né? Porém, foi o que menos vendeu. Porém, eu já consigo ver que ele é o produto mais caro da minha loja, né? Então, tipo, todos os itens do estoque que tem a ver com saúde e beleza, eles são os itens mais caros da loja. Então, tá aí o motivo dele ser o que maior impactou no faturamento, mesmo sendo o que menos vendeu. Então, a gente já consegue sair com essa análise daí, beleza? Então, o que que a gente vai fazer agora, pessoal? É, a gente vai dar uma formatada nesse dashboard aqui, deixar ele um pouco visual e um pouco navegável também, porque a gente pensa aí que um dashboard ele não vai ter uma página só, ele vai ter várias páginas. Raríssimos são os dashboards que a gente consegue mostrar tudo o que a gente precisa em uma única página. Então vamos deixar esses gráficos bem visual aí. Vou reduzir todos, pessoal, e vou puxar um fundo, puxar aqui um pouco de cor para esse dashboard. É, eu sugiro, assim, vocês trabalharem geralmente com slide, tá? Por que slide? Eu gosto muito desse site aqui, ó, o Slides Carnival. Tem o Slides Go também, que são sites onde a gente tem templates para apresentações. Então, por exemplo, eu acesso aqui alguma template que eu curto, né? Que eu gosto. Por exemplo, essa aqui, ó. Vamos pegar uma aleatória aqui. Aí eu vou olhar para esse template e vou pensar no meu relatório. Será que essa template, esse fundo, ficaria bacana no meu relatório? Ah, beleza. Eu acho que retirando essas escritas e tal, esse fundo ele ficaria legal. Então a gente faz o download da apresentação. Eu tô com uma aqui baixada, tá? Template aqui, já tá aqui. E, e eu começo a procurar a melhor tela que eu acho que vai se adaptar no meu relatório. Então, por exemplo, eu escolhi essa aqui e removi esses textos aqui. Eu vim simplesmente apagando esses títulos, deixei somente o que eu queria aqui, que no caso é esse fundo branco. Se vocês quisessem inserir uma logotipo, um ícone, fica à vontade aí. Feito isso, a gente vem em arquivo, salvar como, tá? Guardem sempre esse detalhe aqui, salvar como. Então a gente vai escolher onde a gente quer salvar, tá? Vamos colocar aqui, ó, fundo. E o detalhe está aqui, a gente vem em apresentação do PowerPoint e muda para um formato PNG, por exemplo, que é o formato de imagem. Então a gente mudou aqui para um formato de imagem e clico para salvar apenas este slide. Então, na verdade, eu estou exportando. Então agora a gente pode olhar aqui. Na área de trabalho eu já tenho o meu fundo em formato de imagem, ó. Então tenho ele aqui todo clean para mim trabalhar. Então, feito isso, a gente vai lá pro nosso dashboard. Agora, entrando mais nessa parte visual. Eu tenho que clicar fora de todos os gráficos, tá, pessoal? Eu clico para fora aqui, vou em formatar sua página do relatório, tá? E a gente pode ver que ele tem essa opção aqui para mim, ó, de tela de fundo, configurações de tela e várias outras opções que ele libera para mim. Então, eu venho aqui em tela de fundo, posso colocar uma cor fixa, por exemplo, aí, ou o que for, mas eu já dei essa dica aí para vocês, para a gente trabalhar sempre com o mais bonito possível. Que acreditem, um relatório bonito que chama a atenção, ele se destaca entre os outros aí. Então, ó, tela de fundo, certo? Imagem, vou selecionar aquele template que eu criei. Ajustes da imagem, vou colocar para ele preencher. E a transparência eu vou zerar. Quero que ele apareça, que ele preencha toda essa minha tela aqui. Então a gente já pode ver que a gente já está tendo algo assim bem visual, bem assim chamativo para quem olhar para esse nosso relatório. Vou configurar aqui a minha tela, ó. Vou vir aqui em tipo, posso mudar o meu formato aqui, ó, que ele vai mostrar. Se eu quiser fazer um formato 4:3 mais focado no mobile, ou se eu quiser algo focado em
A4, né? Algum relatório assim que eu vou imprimir ele todo dia. Aqui vocês deixam de acordo com o que for melhor. O alinhamento vertical eu gosto de deixar sempre no meio. Vocês vão ver que ele preenche o meu relatório e deixa ele sempre focalizado no meio, tá? Então, bom, para a tela de trabalho, para o nosso fundo, né? Nosso background, vamos falar assim, tá feito. Então agora a gente vai trabalhar com um pouco de navegação aqui, ó. Colocar para ele jogar para outra página e tal. Então vou colocar aqui, ó, um texto simples com o nome desse meu relatório, por exemplo, é, relatório faturamento versus linha de segmento. Segmento, beleza. Então vou formatar ele aí, aumentar um pouco a minha fonte, colocar um negrito, centralizar. Agora eu vou deixar ele bem certinho aqui, pessoal, para não ocupar espaço de outra tela ou de outro gráfico, tá? Deixem as suas caixinhas, os seus gráficos, o mínimo de margem possível, tá? Vou puxar aqui agora um botão, por exemplo, vou colocar esse botão aqui, ó, seta para direita. Vocês podem ver que ele veio aqui. Então, inserir botões, seta para direita. Vou reduzir aqui a minha margem um pouquinho, deixar ele bem estreitinho aqui. E vou inserir outro texto. Então, vou navegando aqui, inserir, caixa de texto, e vou colocar página 2, por exemplo. E vou reduzir ele aqui o máximo que eu conseguir. Vou puxar ele aqui, ó, deixar bem pertinho do meu página 2. E agora eu quero que quando a pessoa clique nesse página 2, ele automaticamente ele vai para a segunda página do meu relatório. Então, vou clicar aqui nele e vocês vão ver que ele já interpretou que é um botão. Então, vou clicar aqui em ação, vou habilitar para que esse botão tenha algum tipo de ação e vou clicar no tipo de ação que ele tem. Então, eu vou colocar que ele é uma ação de navegação na página. Então, ele vai fazer com que eu navegue para outra página. Aí, automaticamente, ele já reconhece o meu destino. Então, ele pergunta para mim, para qual página que esse botão leva. Ah, beleza, ele leva para a página 2. Eu aponto isso aqui, ok. Se eu clicar no meu botão, vocês podem ver que ele já me levou para a página 2. E o mesmo se aplica aqui, então vamos só selecionar aqui, Ctrl C, Ctrl V, né? Vou colocar que esse botão aqui seja o botão de voltar. Então vou colocar aqui, pessoal. É, por mais que vocês vão ver que ele tem esse tipo voltar, eu não recomendo vocês usarem muito esse voltar, porque a gente nunca sabe de qual página que o usuário está vindo. Então, imagine que ele tenha 5 páginas aqui, e aí a última página foi a 4. Aí você manda ele voltar, aí a página que o Power BI gravou, porque acontece muito esses bugs, foi a 3, por exemplo. Então ele vai ficar meio perdido. Então eu sempre trabalho nesse quesito de navegação. Por mais que seja voltar, eu sei que se ele veio da página 1 para 2, automaticamente quando ele voltar, ele tem que voltar para 1. Então a gente vai sempre deixando isso bem fixado, bem aí na página. Então beleza, a gente já tem aí a nossa página 2, tá? Falta 15 minutinhos aí. Acho que dá para a gente puxar um pouco aqui do gráfico de mapa e depois a gente deixa essa parte aí de formatação desses gráficos aqui e tal. Vamos tentar fazer aqui, ó, pelo menos um gráfico de mapa para vocês entenderem como que o mapa funciona, tá, pessoal? Vou tentar puxar aqui. Então vamos lá. No meu gráfico de mapa aqui, ó, de localização. Então eu quero ver a quantidade vendida por cidade. Então a gente não vai precisar criar nenhuma medida nova, tá? A gente já tem as medidas aí prontas. Então basicamente o que eu vou fazer na minha página 2 é novamente arrastar a minha quantidade vendida para o centro da tela. Vou arrastar a minha coluna de cidade agora.
Então, ó, vocês perceberam que eu fiz uma combinação no meu relatório passado ali, que eu combinei a quantidade vendida pela linha de segmento. Agora eu vou combinar a minha quantidade vendida pela cidade, tá? No caso aqui, ó, guardem isso. Como eu estou falando de mapa, eu preciso usar o nome da cidade e não o código que eu falei no início do vídeo, tá? Então ele gerou o, o gráfico aqui, né? As três cidades e eu vou colocar então o mapa, tá bom? Então clico no mapa. Vocês podem ver que ele fala aqui, ó, os visuais do mapa estão desabilitados. Isso aqui, no caso, é questão de segurança desses relatórios, por envolver a localização. É esse ponto que eu queria mostrar, ó. Deixa eu pegar um aqui, por exemplo, aqui, ó, supermarket. É, eu vou usar esses dois relatórios para que vocês consigam associar essa ideia, ó. Reparem como que está escrito aqui, ó, NAP, NAP e DAO, certo? E reparem como que o relatório me trouxe o nome dessa cidade, tá? Esse relatório, propositalmente, depois que vocês olharem as discussões ali, ele quebra o nome aqui da cidade, exatamente com uma única letra de diferença, exatamente para que o relatório não tenha essa disparidade, né? Essa associação. Então, isso força o usuário a substituir o nome de todas as NAP DAOs por NAP TAOs, né? Vice-versa. Então, o que a gente teria que fazer nesse caso aqui, ó? A gente teria que dar um transformar dados, tá? Isso a gente vai fazer em vários momentos da criação de um dashboard. A gente vai transformar esses dados, a gente se depara com um erro, a gente tem que voltar, tem que transformar ele de novo e por aí vai. Então, ó, identifiquei aqui que é NapDAO para NapTal para NapDAO, que eu preciso associar isso. Então, eu clico com o botão direito na minha coluna inteira, vou aqui em substituir valores, tá? Para ser mais rápido, vamos clicar aqui ó, em NapTal e vou colocar em substituir valores. Automaticamente ele já pega o meu NapTal ali e eu simplesmente substituo por NapDAO. Beleza. Então a gente substituiu aqui, tá? Então agora, pessoal, a gente tem o nome dessas três cidades. Então, Yangon, Napidal, Mandalay. Se a gente voltar no nosso relatório aqui, ó, da aula, a gente pode ver, ó, são cidades aqui próximo à Tailândia, algo desse tipo, que elas representam a minha localização. Então, basicamente, a mesma associação que eu tenho aqui, ela faz traçando a minha cidade. E isso é bem simples, é bem, tipo, didático, tá? Se eu tiver um relatório com o nome São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, o próprio Power BI, ele consegue entender o nome das cidades e associar esses nomes ao mapa, tá? É, por exemplo, qualquer tipo de cidade que esteja escrito certinho, ele vai conseguir associar e fazer essa geolocalização aí. Isso é bacana, pessoal, para a gente entender o mercado próximo ali, todos esses fatores de vendas, vamos falar assim. Então a gente pode ver, ó, que do nosso relatório de segmento que a gente construiu, a gente pode ver que, ó, por exemplo, a quantidade vendida nessa cidade em Yangon, ela é maior do que a cidade que a gente teve o maior faturamento. Então, o maior faturamento foi em Napidal. Porém, a quantidade vendida, a maior quantidade foi aqui em Yangon. E assim, por exemplo, como a gente pode ver aqui, ó, o valor faturado em números. Então, aqui eu criei esse terceiro gráfico aqui para a gente ver o valor faturado em números pela cidade aqui, ó. É, vou tentar mostrar um outro tipo de gráfico aqui
de mapa também, por exemplo, esse mapa aqui, ó, ele seria um mapa mais regional, pessoal, ó. Ele seria pegando aqui, ó, a região de Napidal certinho, ó, do faturamento. Então ele pegou o norte da cidade aqui, vamos falar assim, a região norte ali, um pouco pro canto, tá? Em específico desse dataset, ele já fez isso, até por ser uma cidade pequena e tal, mas quando a gente fala de geolocalização, de vendas e coisas desse tipo, vocês vão se deparar muito com base de dados que tem exatamente a coordenada geográfica, certo? E aí, assim, como é um tema muito extenso e tal, depois, se vocês quiserem marcar um outro tema, eu gostaria até de falar com vocês um pouco de APIs. APIs são basicamente softwares terceiros, né? Vamos falar assim, é, conexões terceiras que a gente consegue integrar com o Power BI. Então, vocês podem ver que o próprio Power BI, ele já fornece esse tipo de consulta, que seria uma consulta da web. Então, por exemplo, por que que eu falei dessa questão de API e do mapa? Nesse relatório, se eu passar o nome da minha cidade nessa API, ela pode retornar para mim a geolocalização dessa cidade. E vice-versa, se eu passar a geolocalização para a API, ela pode voltar ao nome dessa cidade. Então, assim, pessoal, não fiquem presos a somente o que o Power BI te oferece. Então, a gente pega, tipo, eu sei que ele já oferece muita coisa para quem está começando aí, vai olhar para ele e vai ficar, putz, super perdido. Mas o que eu digo para vocês, tá? Nesses últimos minutos aí, tudo é possível fazer no Power BI. Exatamente tudo que vocês pensarem. Tipo, eu quero correlacionar a temperatura do dia com o número de vendas que esse dia teve. Para saber se, por exemplo, se chocolate quente vendeu mais quando a temperatura estava abaixo de 15 graus ou acima de 25, o que que vendeu mais. Isso tudo é extremamente possível, tá? Pelo próprio Power BI, ou utilizando essas APIs, ou até mesmo aí juntando conjuntos e conjuntos de dados, tá? Como a gente trabalhou com apenas um conjunto de dados, né? Apenas um dataset, a gente fica um pouco limitado aqui às somas, aos cálculos, tá? Mas a ideia dessa aula em si é pegar mais essa parte visual, essa parte de medidas, né? Todas as medidas que existem. Por exemplo, se eu vier aqui fazer uma nova medida, aqui eu estou indo mais por DAX, tá? Por fórmula DAX. Então, mas existe uma outra forma, pessoal, a gente pegar um pouco as outras medidas, que é pela forma de navegação, né? Então, vem aqui, ó, em medida rápida. Então, o que que ele vai falar para mim, ó? Ele vai mostrar para mim à direita, né, os campos que eu tenho, as tabelas e os campos. E à esquerda, o que que eu quero fazer. Então, ele já me dá, vamos dizer assim, que é a receita pronta, né? Então, ele me fala assim, você quer fazer uma adição, uma subtração, você quer pegar a média ponderada, o mínimo por categoria, o máximo. E aí eu consigo, tipo, vamos falar aqui, ó, eu quero fazer uma subtração. Aí ele fala, então você precisa me dar dois campos, o valor de base e o valor para subtrair. Então eu quero, ó, Power BI, eu quero que você pegue o valor total, né, e subtraia da minha taxa de imposto aqui. Show. Ele vai fazer isso pra gente. Se eu quiser falar assim, ó, Power BI, eu quero uma divisão, numerador, denominador, e por aí vai, pessoal. Então, assim, é, a forma de criar dashboards, ela é de acordo com a necessidade mesmo. Então, por exemplo, vocês tendo essa base, esse início aí,
essas noções básicas de como criar esse visual, a navegação em si, o que que a fórmula DAX faz, como criar novas medidas e tal. Eu sugiro mesmo que vocês peguem datasets, tá? Então, lição aí que eu falo para vocês, peguem datasets e começa a explorar eles. Então, vem aqui, baixa um dataset, por exemplo, tem um aqui que eu achei bem legal, aqui ó, venda de carros, pessoal. Baixem esses datasets, começa esse passo a passo aí que a gente fez, importa ele pro Power BI e começa. Ah, eu quero fazer uma correlação. Aí vocês pensaram lá, eu quero ver o que influencia na hora de vender um carro. Se nesse Power BI tiver a potência do carro e a quantidade de venda, vocês já fazem essas duas medidas que eu mostrei aí. Soma então a quantidade vendida e joga a quantidade vendida pelo máximo de potência, por exemplo, pela coluna máxima lá. Aí vocês vão conseguir ver se a potência máxima é relacionado ao maior número de vendas, se a potência ela está ligada com a venda ou não. E na prática mesmo. E o conselho que eu dou aí é estuda em DAX, tá? Então, essa linguagem DAX aí, ela é utilizada no Power BI e em diversos produtos da Microsoft todo. Então, peguem aí, ó, linguagem DAX, por exemplo. Ele é usado exatamente para ciência de dados, data analytics, tá? E comecem aí. É, pegar essas fórmulas prontas, olhar como que o DAX ele conversa, né, com as outras coisas, olha lá, ó, medidas, tudo isso que eu estava mostrando aqui, ó, como fazer uma soma, colunas calculadas. O importante, pessoal, é vocês pegarem a lógica de como que o DAX funciona, a lógica de como que o Power BI funciona, tá? Acima do Power BI em si, eu diria que o DAX ele tá ali, entendeu? Porque se vocês dominarem só o Power BI, a ferramenta em si, vocês vão ficar muito presos ao que o Power BI te oferece. Então, a clicar, arrastar, posicionar. Agora, se vocês dominarem o DAX, aí vocês vão longe. Vocês pegam aqui, faz uma nova medida e só pela lógica de programação, só pelo pensamento, vocês vão vendo as N combinações que vocês conseguem fazer aí com o DAX. E um parêntesezinho, por exemplo, aqui, ó, o DAX, hoje, a forma que eu trabalho na empresa, eu crio datasets. Então, tipo, eu crio somente as medidas DAX aqui, crio as tabelas, crio todas as formas que as medidas elas relacionam entre si. E eu não faço absolutamente nada da parte visual. Então, basicamente, eu trabalho somente com as medidas, com essa tratativa de dado, e a gente publica esses datasets, né? Porque a gente, na verdade, a gente não publica nenhum relatório, a gente trabalha com esses datasets, e a partir desses datasets a gente vincula com vários outros produtos, outros serviços que não é o próprio Power BI em si. Mas o que eu falo é foquem no DAX, pro Power BI. Aprendam essa linguagem. Não sei, Vinícius, você quer abrir para pergunta? Pessoal, querem perguntar? Isso, vou deixar aqui em aberto, um tempinho. Se o pessoal tiver alguma dúvida, pode mandar aí no chat. Deixa eu abrir o chat aqui. Ficou claro, pessoal? Deu para vocês pegarem aí como que é esse início?
Não sei se foi muito técnico, muito, se ficou vago para vocês. O que que vocês acharam? Ficou claro, sim, Rafael. Agora é tentar Show. fazer, botar em prática, né? Tentar Uhum, fazer, que aí, na hora de colocar em prática, que pode ser que surja alguma dúvida. sim. E assim, a prática é o fundamental. Então, praticando ali, tentando várias vezes. E assim, pessoal, é, não tenham receio de não saber uma fórmula e tal, porque hoje o que a gente mais vê é que os maiores desenvolvedores, os maiores analistas de dados, muitas pessoas eles nem sabem todas as fórmulas, todas as linguagens, porque a gente nem trabalha com isso é, todo dia e nem com a mesma linguagem todo dia. Então, o que vale é a lógica, entendeu? É vocês terem a lógica de como fazer na cabeça. Agora, sintaxe, como escrever, como fazer, isso aí é só detalhe. Se eu procurar, tipo, aqui agora, se eu colocar aqui como somar colunas com filtro no Power BI DAX. Eu garanto para vocês, olha lá, tem N vídeos como fazer soma usando condições, como filtrar. Olha lá, tem a própria documentação da Microsoft que é muito rica, ó. Ele já mostrou para mim a sintaxe pronta aqui, ó, como somar, o valor que ele retorna. Ele mostra todos os parâmetros que eu preciso passar. Ele tem aqui, ó, tudo certinho, o que que é necessário para cada coisa. O exemplo pronto, pessoal, ó. Então, ó, eu tenho os dados prontos, tenho a fórmula pronta, ó. Então, assim, o que importa hoje, o que vale é vocês terem a lógica de como fazer. Agora, o que vocês vão usar para fazer, como que vocês vão escrever, isso assim é um detalhe que ajuda muito, né, na hora de fazer, porém não é mandatório, porque vocês estão mesmo vendo aqui que tem tudo pronto, né? Tem meio que um manualzinho aí para a gente consultar. E as diferentes funções ali, ó, filter, calculate. Então, o que que eu falo assim, pessoal? Agora, dica de ouro aí, ó, que eu, que eu pego. Sempre que vocês pegarem algum projeto, algum desafio, coloca no papel, por exemplo. Coloca o que que vocês querem enxergar, o que que vocês querem ver. Ah, eu preciso, no final desse relatório, eu preciso saber exatamente o quanto essa empresa está vendendo em determinada época do ano. Simples. Preciso só disso. Então eu sei que eu vou ter que primeiro saber quanto que essa empresa está vendendo, eu preciso ter datas de venda. Então vai quebrando o problema em diferentes etapas e tenta resolver da etapa mais simples para mais complexa. Então, se a etapa mais simples é criar um calendário, criar uma data, procura lá como criar data no Power BI. Ah, tem os exemplos ali, tudo pronto. Pega esses exemplos, faz um ali com 4, 5 linhas de dados que for e testa. Deu certo? Aplica para o seu projeto. Aplicou para esse projeto, deu certo essa tarefa, é uma a menos. Vai para a próxima, entendeu? Porque conforme a gente vai montando passo por passo, a gente vai tendo uma visão do todo ali. Então, é esse conselho que eu dou. Aprender Power BI não é difícil, aprender DAX não é difícil. É questão de, tipo assim, ó, olhar o seu objetivo todo, o seu desafio total, e ver no que você pode quebrar ele. E ir resolvendo esses pequenos desafios. Então, pega aí, hoje eu quero aprender a fazer uma soma com DAX. Esse é o meu desafio do dia, hoje. Por exemplo, a hora que você terminar esse desafio, é um passo a menos. Você precisa para chegar no seu maior lá, que é dominar Power BI, por exemplo. Mas pelo menos você já não está onde você estava ontem, entendeu? Esse é o foco, pessoal, é praticar todo dia
procurem inserir o Power BI na rotina de vocês. Então, por exemplo, cria uma planilha de contas a pagar, faz algum projetinho do seu caixa diário de vida. Vai, por exemplo, os seus gráficos, os seus relatórios. Aí todo gasto que você fizer, você vai lá e pum, joga lá que você gastou. No final da sua semana, você vai lá, roda esse relatório e aí você vai fazer as suas relações. Ah, eu percebi que eu estou gastando muito com o mercado, com o fim de semana e vai praticando. Porque assim, ó, no mercado de trabalho, eu garanto para vocês que não vai fugir disso. Então, o que as empresas querem ver quanto está gastando aqui, quanto está gastando ali. É um projeto assim, lógico que os dados são monstruosos, porém a lógica vocês já vão ter. Vocês já fizeram algo pequeno voltado para o mesmo foco, entendeu? Eu acredito que em questão de dúvidas é isso mesmo. Já queria deixar aqui o agradecimento, né, por todo esse conhecimento compartilhado. Sem dúvida foi um grande acréscimo, né, para todo mundo aqui, todo esse aprendizado. Valeu, Vinícius. Agradeço pelo convite. Pessoal, muito obrigado aí pelo tempo de vocês. E boa noite aí para todos. Boa sorte nessa semana aí. Boas aulas. E vou deixar aí novamente o meu contato, né? O que vocês precisarem de mim aí, pode chamar. Eu me disponho aí a tirar dúvida, indicar material, indicar trilha de conhecimento, carreira, tá? O que vocês precisarem aí, pode contar comigo, beleza? A gente agradece, viu, Rafael? Depois eu te peço lá no privado os links e tudo mais. Aí você me permite disponibilizar para o pessoal? Sim, sim, claro, com Certinho. certeza. Então, agradeço, viu? Vou aplicar aqui o formulário e tá liberado. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.